Não, aqui tá tranquilo. Porque aí eu já ia começar a falar dos abolicionistas, né? Então pode Do começar. ciclo dos abolicionistas. E aqui começa, então, a ser produzidas algumas tentativas, né? Algumas tentativas para a abolição. A primeira delas, o primeiro marco categórico para a abolição da escravidão no Brasil é a chegada da família real. Quando Dom João, Dona Maria, Dona Carlota e os filhos chegam no Brasil, e eles em Portugal, eles só tinham contato com os lucros da escravidão. Quando eles chegam no Brasil, eles percebem o que é escravidão. Dom João fica assustadíssimo. Como tudo, né? Tudo assustava Dom João. Mas, ele vai fazer as reformas de base no Rio de Janeiro para estabelecimento da corte. Vai ficar de 1808 a 1820, mais ou menos, né? Vai ficar 12 anos, quase 15 anos aqui no Brasil, depois vai voltar para Portugal e vai deixar Dom Pedro aqui, Dom Pedro I como príncipe regente. Dom Pedro vai, em todas as oportunidades, vai se declarar contrário à escravidão e a favor da emancipação. O termo usado a partir do movimento abolicionista é emancipação dos escravizados. Mas Dom Pedro também não vai ficar muito tempo aqui, né? Dom Pedro vai ficar 10 anos e depois vai lutar as suas guerras em Portugal. Dom Pedro II era totalmente abolicionista, né? Ele, quando fez 14 anos, ele pediu que todos os escravos da corte fossem alforriados e o parlamento assim o concedeu quando ele foi declarado maior de idade aos 14 anos. E ele e a família, durante os 50 anos de reinado, vão fazer o possível e o impossível para a libertação de pessoas. Como ele não conseguia fazer passar uma lei que libertasse todos os escravos, ele jogava, ele não era nenhum tipo de comunista, mas ele jogava pela guerrilha. Eu não posso libertar todos os escravos, eu estou impedido juridicamente de fazer isso, mas nada me impede de eu gastar o meu dinheiro comprando escravos para dar liberdade a eles. Né? Dona Teresa Cristina vendeu todas as suas joias, a imperatriz do Brasil. Você imagina quantas joias tinha a imperatriz do Brasil para fazer um fundo de emancipação de escravos, que Dona Isabel também participava. Então, foi uma luta. E todas as leis abolicionistas no Brasil, né? A Eusébio de Queiroz, a lei do Visconde do Rio Branco, chamada Lei do Ventre Livre, e depois a Lei dos Sexagenários, foram movimentos politicamente pensados para que o estigma da escravidão acabasse com o menor trauma possível para a sociedade. Tanto que quando acontece a Lei Áurea, né, ou quando se assina a Lei Áurea, o Barão de Cotegipe, que era um dos membros do Conselho de Ministros, ele falou assim: a senhora libertou uma raça e perdeu um trono. Né? Ele fala assim para a princesa Isabel no dia que ela assina a Lei Áurea: a senhora libertou uma raça e perdeu um trono. Mas a escravidão já não estava vindo bem. Né? Havia mais ou menos no Brasil 700 mil escravos. A população brasileira já era de milhões de pessoas. E havia 700 mil escravos. Então, o impacto da Lei Áurea ele foi mais moral do que jurídico, do que econômico, propriamente dito. Claro que, na época, muitas pessoas às vezes me perguntam: quanto custava um escravo? Aí eu digo: depende. Né? Normalmente, um escravo, se a gente fosse pensasse no auge da escravidão, um escravo custava 1 quilo de ouro. Um escravo 200 mil reais hoje. custava 1 quilo de ouro. Mas na época da abolição,
um escravo chegava a custar em valores atuais, né? R$ 6.000, R$ 7.000. E dificilmente algum fazendeiro tinha mais do que 20 ou 30 escravos. Então, a gente às vezes pensa no imaginário coletivo que as fazendas tinham centenas de escravos que ficavam lá apanhando café e não sei o quê. E essa é uma coisa mística, não é assim, né? Os plantéis, vamos dizer assim, de escravos dificilmente passavam de 100 ou de 20 ou 30, que era mais óbvio, né? E quando a monarquia, quando Dom Pedro II começa a apoiar os abolicionistas e proibindo a censura dos artigos abolicionistas na imprensa, não houve censura no Segundo Reinado, e toma uma posição cada vez mais radical em frente à reforma agrária e à escravidão, ele perde o apoio dos fazendeiros, ele perde o apoio da elite agrária brasileira que estava plantando café, né? E eles vão apoiar o movimento republicano, desde que o movimento republicano abolisse duas questões que eles achavam que tinham que ser nunca faladas. O ressarcimento pela libertação dos escravos. Pela libertação dos escravos, a indenização, e não fazer, em hipótese alguma, uma reforma agrária no Brasil. Porque quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, o Dom Pedro não estava no Brasil. Dom Pedro estava na Europa num tratamento de saúde quase morto. A notícia da Lei Áurea reviveu Dom Pedro, né? Dona Teresa Cristina leu o telegrama para ele estava semiconsciente, acabou, ele falou, acabou a servidão. Ela falou, acabou a servidão no Brasil. E Dom Pedro começa a chorar convulsivamente, né, de cama, e diz, grande dia para os brasileiros. Ele recupera a saúde, volta e faz um discurso em 1888, na abertura do ano, em 1889, no último ano de reinado, ele faz uma fala do trono, a última fala do trono. Se você entrar no site do Senado e colocar lá falas do trono, você tem todas discursos. os discursos, né? E ele fala que o grande passo foi a emancipação. Agora nós vamos fazer uma reforma agrária, nós vamos assentar essas famílias, nós vamos dar dignidade a essas famílias. 5 meses depois, ele é expulso do Brasil, né? Pela elite republicana que já se sentiu atingida com a libertação dos escravos, quando confrontada com a possibilidade de uma reforma agrária, rompe, então, com a dinastia dos Bragança. Mas não queremos mais rei. Isso aqui não, né? Desde que os próximos governantes, os dirigentes da República, nem mencionem essas pessoas. O que foi feito, né? Sendo que a primeira pessoa que vai falar de novo sobre reforma agrária e sobre inclusão social dos descendentes dos escravos que foram renegados com a proclamação da República vai ser Getúlio Vargas, 40 anos depois da proclamação da República, né? Então essa população ela ficou absolutamente jogada, esquecida, e ainda recebendo toda essa carga de 350 anos de preconceito. 350 anos de preconceito, no sentido de vocês são inferiores, vocês não prestam, vocês são preguiçosos, sendo que eles tinham construído a nação, o Brasil como nação. E todo o mérito era tido como a colonização europeia, a colonização portuguesa, a colonização espanhola. Somente no século XIX, já no auge do movimento abolicionista, que nós vamos ter imigrantes japoneses, italianos, alemães, poloneses, que vão principalmente para o sudeste e para o sul. Que é onde estava também industrializando, né? Onde estava começando o processo de industrialização.
E a gente também, Rodrigo, só uma questão para a gente entender também um pouquinho, os escravos, eles ficavam no seu grande número no litoral, né, na costa. Né? E depois, e era muito mais caro deles irem para o interior do país. Né? Tanto é que em Goiás existiam escravos, mas ali era muito pouco, porque não era necessariamente, eles não estavam necessariamente, não custavam o mesmo preço, né? Eles iam atravessando para poder chegar lá, ficava era muito muito transporte, né? E aí a mercadoria ficava cara demais para você colocar um escravo no Mato Grosso, em Rondônia, no Amazonas, né? E embora existisse, mas não tanto quanto na costa, né? E aí a gente vê que esses 350 anos de presença e trabalho forçado dos negros no Brasil modificou completamente o nosso modo de existir enquanto europeus, transformando essa mistura, né, vamos dizer assim, forçada, num resultado atípico, que é um povo absolutamente miscigenado e culturalmente tão diverso quanto é o brasileiro. Que tem a influência europeia, obviamente, mas tem a influência africana nos mínimos detalhes do nosso cotidiano, no nosso vocabulário, nas nossas palavras, na nossa comida, nos nossos valores, nas nossas superstições, nossos esquemas de religiosidade. Então, e muito embora a riqueza cultural brasileira, e é muito rica, culturalmente absurdamente rica, a cultura brasileira, porque é diversa, porque é diversificada. Por isso eu estou falando rica, porque é diversificada. Muito embora não tenha sido, né, não tenha sido a intenção original, porque a gente foi pensado para ser exclusivamente um campo de trabalho, hoje nós podemos olhar alguns aspectos positivos, como a sobrevivência de aspectos da culinária, do vestuário, das religiões de matriz africana, que hoje em dia podem ser vistas e podem ser observadas não mais com os olhos do começo do século XX ou do século XIX, como coisa de ralé, como coisa de escravo, né? Para você ver, né? Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu li isso primeiro lá em Franca, lá na biblioteca da Unesp, que era um diário de bordo de um conde inglês que esteve no Brasil na corte de Dom Pedro II. Né? E ele escreve para a esposa: os brasileiros são tão pobres, mas tão pobres que eles ainda têm escravos. Né? O século XIX na Europa era o renascimento do gótico, aquelas castelos, construções, e da literatura, da filosofia, o romantismo, e indo para o existencialismo. Nós aqui ainda tínhamos aquela casa de pau a pique, com um monte de quarto, uma senzala enorme e produção, 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 produção. Então a nossa cultura, a nossa identidade como brasileiros, que foi o grande diferencial do reinado de Dom Pedro II, que foi tentar incutir na gente que nós somos brasileiros, nós não somos mais europeus, nós não somos mais africanos, por contingência, nós não somos mais indígenas, nós somos brasileiros, então nós somos de tudo um pouco. Né? Eu olho os 50 anos de governo Dom Pedro II como a formação da identidade do povo brasileiro. Caio Prado Júnior vai escrever, já no século XX, né, a formação do povo brasileiro, mas ele tende a olhar as coisas de uma maneira muito dividida. Isso é português, isso é indígena, isso é africano. Ao invés de olhar o todo, né? Olhar o todo. Por exemplo, quando a gente era criança, a gente ouvia um monte de mentira a respeito de escravidão, a respeito do que foi escravidão. Lembra o pessoal falando que, por exemplo, feijoada era comida de escravo? Claro que não. Feijoada era
que é um caçuleira, comida europeia. Né? Leite com manga. Leite com manga, para proibir que os escravos comessem as mangas, porque a manga era uma fruta nativa do Sudeste Asiático e tal. Então, na casa do meu bisavô, onde a minha mãe nasceu, no porão da casa havia grilhões. Havia correntes com grilhões. E lá em Muzambinho. E isso marcava muito a minha infância, que os meus primos, quando vinham do Rio de Janeiro para Muzambinho, a gente descer no porão. Ninguém queria deixar a gente descer no porão, porque falavam que tinha escorpião, que tinha bicho, que tinha não sei o quê. Mas tinha lá a prova viva da escravidão, que a gente não entendia, a gente brincava. A cidade de Muzambinho, que você conhece, ela foi criada em cima de um quilombo. Em cima de um quilombo. Onde hoje é o centro de Muzambinho, era a ligação de 4 fazendas cafeeiras. E ali naquele núcleo foi um quilombo. Esse quilombo foi devastado, todos os escravos foram mortos, e aí os donos da fazenda, meio depois com a consciência pesada, doaram aquela terra para a criação de uma capela e se transformou na cidade. Tanto que lá não se chamava Muzambinho, Mocambinho, Moçambique, Quilombo Pequeno. Lá se chamava São José da Bela Vista. Mas qual São José da Bela Vista, que tem São José da Bela Vista em São Paulo, em Minas, em qualquer lugar? São José da Bela Vista do Mocambinho. De lá onde tinha aquele quilombo que a gente ouviu falar, que foi devastado. Né? Então isso faz parte da história da minha família, faz parte da história de onde eu nasci. Essa história não é uma história que a gente só aprende nos livros. A gente aprende no dia a dia também. E no dia a dia, tomando uma posição em relação a entender por que determinados segmentos da nossa sociedade ainda são tão vulneráveis. Tão vulneráveis, mesmo sendo, entre aspas, maioria. Então a vulnerabilidade, ela não quer dizer quantidade. Ela quer dizer falta de acesso, ela quer dizer falta de oportunidades, que tem milhões de justificativas. Mas a maior e a mais grave é o período de escravidão. Tanto é que quando Golda Meir, primeira-ministra de Israel, foi visitar um país africano, Angola, e muitos angolanos vieram para o Brasil, no tráfico, nesse mercado, ela diz assim, ó, eu como judia entendo que os seus antepassados passaram, que ela estava se referindo exatamente ao extermínio da Segunda Guerra Mundial. Era isso que eu ia te perguntar. Essa é uma das perguntas que eu queria fazer para você, mas conclua que depois eu faço. Ela falou assim, nós judeus, entendemos o sentimento que os africanos e os seus descendentes passam. É bastante interessante isso. E uma das perguntas que fizeram durante a semana é por que se tem tanta campanha contra o nazismo e para a escravidão não se tem tanto alvoroço, foi a palavra usada. Ou seja, por que se fala tanto do nazismo e pouco da escravidão? Olha, eu não sei. Eu posso tecer algumas conjecturas. Né? O nazismo é uma coisa muito específica. Né? É uma coisa muito específica. Surgida naquele contexto do século XX, na Europa, e foi rapidamente exterminado. Né? Ele não teve uma vida útil muito grande. E virou como uma ideologia alternativa, você ser de extrema-direita. Agora, a escravidão não. A escravidão, ela teve um processo de cozimento, vamos dizer assim, de 350 anos. Ninguém é a favor da escravidão. Ninguém quer ter escravos. Né? Assim, bom, eu acho que não. Né? Para ficar batendo nas pessoas e, sei lá, talvez você tem... Tudo que você podia esperar de um escravo, hoje você tem de um empregado.
remunerado, salariado. Né? Então, ninguém... E também você fala assim, eu sou de extrema direita, eu acredito na supremacia. Veja, isso é uma coisa muito ridícula. Só que mais ridículo ainda é seja alguém chegar e falar assim, eu sou a favor da escravidão. O que você é a favor da escravidão? Eu quero ter um escravo negro. Só que as pessoas hoje em dia elas não têm mais escravos negros. Elas têm escravos de tudo quanto é jeito. Né? São os chineses, os bolivianos que vivem aqui na cidade de São Paulo em subemprego. O Ministério Público do Trabalho toda hora desbarata pessoas que estão vivendo em situações análogas de escravo, que não tem mais a ver com raça, tem mais a ver com a questão do capitalismo selvagem mesmo, né, da exploração e da desumanidade. Porque a exploração ela leva à desumanidade. Né? E nós vemos isso juridicamente falando. Agora, ninguém em sã consciência, eu acho, justificaria, não, eu quero ter um escravo negro porque Noé amaldiçoou o filho, ou porque Kant disse que os negros eram bobos. Não é isso. Nós convivemos com pessoas negras e descendentes de negros o tempo todo. E nós não vemos essas pessoas com nenhum tipo de inferioridade. Talvez eu observe como professor e consiga pontuar isso, conseguia pontuar isso mais nas salas presenciais do que nas salas online, que eu não conheço meus alunos, de ver quem historicamente, até aquele momento da universidade, teve mais ou menos oportunidades na sociedade brasileira. Porque o grande problema é que o nazismo durou 15 anos e foi destruído. A escravidão durou 300 anos e não foi destruída. Ela foi incorporada ao nosso subconsciente coletivo, através das nossas posturas racistas. Então, se a escravidão tivesse durado uma geração e acabado, ninguém ia olhar para um negro e falar que ele é inferior. Ninguém ia fazer isso. Como ninguém olha para um judeu e acha que ele é inferior. Só um nazista idiota. Mas por que a gente olha a cor dele, olha não sei o quê, dá uma olhada? Porque isso foi lentamente sendo introjetado na nossa mente. E ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce assim. Eu acho que nasce, mas não racista. Eu acho que a criança ela é um poço de maldadezinhas. Quando você pega uma criança muito pequena, quando ela começa a ter a noção de propriedade, ela se torna cruelzinha. Então ela quer para ela, ela quer, é meu, coloca na boca isso aqui. Claro que ninguém... Mas isso ela não tá coisificando a pessoa. Não, de modo alguma. De modo algum. Mas ela vai ser ensinada, né? Sim. Então você imagina uma criança, quando ela chega na escola, o que ela vai ver? Um monte de gente diferente dela e do que ela viveu até então. Então, se você fala assim, convida seus coleguinhas pro seu aniversário, para sua festinha de aniversário, mas não convida o negrinho, não. Não convida o pobre, não. Não convida aquela menina que vem de chinelo na escola ao invés de sapato. Você já coloca na cabeça da criança de que aquelas pessoas são inferiores a ela, que ela não pode estar com elas, porque ela está num outro nível. E aqui no Brasil, isso é muito, vamos dizer assim... Frequente, comum? Frequente, comum e geral. Generalizado, né? Mesmo. Que é uma coisa estrutural. Quando a gente fala do racismo estrutural, do machismo estrutural, quando a gente usa essa palavra estrutura, muitas das vezes a gente pensa que é discurso político, e não é. É observar
como determinadas ideologias e como determinados conceitos fazem parte da base. E para você destruir a base, você tem que destruir o edifício inteiro. Você não pode deixar o edifício em pé. Você não pode comungar com o edifício que tem como base um preconceito desse tipo, que fala que uma raça é inferior à outra, que uma pessoa é inferior à outra, porque ela é homossexual, porque ela é, sei lá, deficiente física, como a gente ouve. Então, as estruturas precisam ser abaladas. Precisam ser abaladas e só conseguem só por meio da educação e da informação. E é curioso ver como a gente, estudando a história, a gente vê que nós ainda estamos extremamente atrasados. A gente posso passar a pontuar aqui algumas questões. Por exemplo, o tipo de produto que a gente vende, que a nossa economia está embasada, até hoje é commodity. Até hoje. A gente não teve ainda a questão que você tinha mencionado aí, eu tinha anotado para fazer essa pergunta, da reforma agrária. E nós estamos falando quantos anos? Né? A gente também, e é uma coisa que a gente pode pontuar, não existiu nenhum plano do que fazer com o negro quando acabou com a escravidão. Né? O que fazer? E isso, para mim, aí também veio um monte de justificativa, perdão, não é justificativa, mas um monte de questões que acabaram alimentando o preconceito que a gente tem hoje. Porque você jogando ele sem perspectiva nenhuma de acolhimento dentro de uma sociedade, né, era uma sociedade que trabalhava com escravidão. Então, a partir do momento que você não tem mais lugar para ele, o que você faz? O que você faz? Deixa a margem expulsa, né? Você vai criando as periferias. As periferias que não existem. E você criminaliza. Né? Você torna ilícito. Você usa o direito como um mecanismo de preconceito mesmo. Você está, pela lei, proibido de chegar até aqui. Por quê? Eu me lembro... Pode falar. Não. Eu me lembro, já dando palpite no começo da live, que a gente estava falando das características fenotípicas, né, das pessoas, do ser humano. Eu me lembro que é recente, quando eu falo de 50 ou talvez 60 anos para trás, um estudo norte-americano que ele comparava o nível de periculosidade da pessoa pelo tamanho, pelo formato do nariz, do crânio, um estudo do crânio. Então, assim, você via que o negro... Frenologia, né? Essa que é do cérebro, né? Do crânio. Perdão, do crânio. O formato do crânio. Isso começa com Lombroso, na verdade, na Itália, né? Que o delinquente, né? O criminoso, ele teria uma aparência. Né? Ele teria uma aparência. Que isso é um preconceito. Assim claro. Como, João... Quantas vezes a gente já ouviu isso? Você não vai alisar seu cabelo é ruim. Cabelo ruim. Cabelo ruim. Como assim o cabelo é ruim? Ou seja, nós precisamos fazer modificações, não só modificações sociológicas, mas modificações físicas para entrar dentro de um padrão, vamos dizer assim, esperado. Então, o cabelo é ruim, sabe? São coisas assim que... E também, depois, isso gera, né, João? Como tudo na vida, gera a reação. Toda força social, toda força, quando ela se apresenta, ela gera uma força de contenção muito forte. Então, se a gente está vindo de uma fase liberal, pode ver que a onda conservadora sobe. Se a gente está vindo de uma sociedade que propaga há séculos preconceito, vão surgir duas esferas de contenção. Vamos dizer assim, a esfera de cá e a esfera de cá. Essa aqui vai querer mascarar a sociedade, dizer que as coisas são assim, sempre foram e devem continuar sendo. E a força de cá vai radicalizar. Vai dizer, não,
eu vou colocar uma bomba na estrutura e a estrutura vai modificar através da violência. Isso é extremamente perigoso, porque isso está na origem, né, de toda a guerra civil. Os radicais de um lado e de outro. Isso me assusta muito, que é a radicalização do discurso étnico, ou a radicalização do discurso pautado no preconceito de raça. Então, vejam, é óbvio que as pessoas que são descendentes de africanos têm curiosidade para saber de onde elas vieram. Quem eram os ancestrais dela? De que lugar da África elas vieram? Como era a vida na África? E isso foi tomado, isso foi tirado dos brasileiros. Porque quando houve a proclamação da República, com medo de que os fazendeiros entrassem contra o governo federal pedindo indenização pela libertação dos escravos, o ministro da Economia da época, chamado Rui Barbosa, pegou todos os documentos do tráfico negreiro, todos os documentos que mapeavam a genealogia dos escravos brasileiros e queimou tudo. Então, hoje, essas pessoas podem fazer um exame genético, sabe aqueles exames de DNA, mas não é a mesma coisa, né? Por exemplo, se você chegar lá em Portugal, né, na cidade onde dos seus avós vieram, vai estar lá o registro deles no livro, o documento. Você não, agora, e é isso, né? São violências que a população negra e descendente de escravos, de pessoas escravizadas, vem sofrendo ao longo desses séculos todos. São todos os tipos de violência. Pode ser a violência física é uma delas. A violência física é uma delas. A violência psicológica é outra. A violência religiosa é outra. A violência sexual é outra. Né? Então as pessoas às vezes não percebem que se você hipersexualizar pessoas negras é uma forma de racismo. Né? Então, olha a negra que tem o quadril largo, a mulata da escola de samba, você está coisificando a mulher. Você está dizendo que ela só serve para aquilo. Né? Olha os negros que têm pintos gigantes do tamanho do jumento, etc. Que isso? Né? E nós não percebemos que esse tipo de propagação é racismo. É racismo. O que não tem nada a ver, por exemplo, com escolhas, com opiniões, com eu achar eu posso achar um cabelo Black Power horroroso, do ponto de vista estético. Porque eu posso preferir um cabelo baixo, ou um cabelo ou até sem cabelo, armado, né? Não tão armado. Mas agora, dizer que a pessoa não pode usar aquele cabelo, que a pessoa não tem direito de usar aquele cabelo, e que aquele cabelo é ruim, que aquele cabelo é pior do que o meu, aí já é que está tudo muito perto, né? Tá tudo é uma muito linha perto. muito tênue, e que a gente vai acabar com isso simplesmente com educação. Com educação e com combate. Né? Que não necessariamente um combate físico, um combate violento, mas um combate de ideias, um diálogo, né? Onde você consegue exprimir, explicar a situação, educar, né? E não aceitar jamais que se retroaja nesse tipo de pensamento. Né? Então, é uma questão que por mais que a gente escute as pessoas falando, quando a gente percebe que existe dentro da gente, eu diria que, não como princípio, mas como uma ideia que não tem um fundamento lógico, mas é um achismo que a gente tem de que aquilo está correto, né? De que isso não significa nada. E sim, significa. Significa. Significa porque a gente está perpetuando um preconceito.
que muitas das vezes a gente tem o poder, às vezes a gente tem o poder na mão de não fazer uma pessoa sofrer, né? Eu tava me despedindo das classes essa semana, que foi a última semana de aula do semestre, e sabe-se lá o que vai ser da minha vida no semestre que vem em termos acadêmicos, né? Se eu vou continuar ou se eu não vou, etc. E eu estava fazendo uma reflexão com alguns alunos e falei assim, as pessoas perderam a capacidade, elas estão perdendo lentamente a capacidade de sentir pena, de sentir dó, de sentir misericórdia. E isso é muito triste, porque às vezes a omissão, e você sabe bem disso, ela é tão criminosa quanto a ação. E às vezes a gente se omitir diante de alguma coisa porque a gente foi educado a achar engraçado, a achar normal, é tão periclitante, gera tão mal para a sociedade quanto se a gente tivesse levantado e dado um tapa na cara de alguém. Que às vezes essa ação de violência ela é mais fácil de ser combatida, porque você segura o braço ou você revida. Mas nessa questão do subreptício, você não reage, né? Você não tem como reagir, você fica perplexo. E a gente que tem uma posição de autoridade na sociedade, né, porque a gente estudou para isso, porque a gente lutou para isso, nós temos também infinitas possibilidades de escolha de como fazer a educação. Né? Se a gente vai incluir, se a gente vai excluir, se a gente vai explicar, se a gente não vai explicar. Né? E é isso que faz a nossa vida, João. A gente optou, a gente fez opção lá atrás por uma área que hoje deixa a gente sem opção. Né? Nós fizemos a opção de trabalhar com justiça, de trabalhar com direito, de entender o direito como um mecanismo para coibição dessas violências. Né? E por isso que ele não é revolucionário, a gente não é panfleteiro, a gente não é aquelas mulheres loucas que ficam queimando o sutiã e ficam batendo nos outros. Né? Nós optamos por um outro caminho de militância. Porque nós somos todos militantes de alguma coisa. Né? Se hoje a gente está conversando com nós dois, mas com gente ouvindo até agora o que a gente tem para falar, significa que a gente está ensinando. Que isso é um magistério. E esse magistério não pode acabar. Que é a gente levantar questões, tentar respondê-las. Né? Porque a gente tem pessoas que precisam ouvir. Uhum. Às vezes, a nossa postura reativa impede que o discurso seja assimilado. Mas, tratando isso de uma maneira ou menos formal, ou mais leve, isso pode chegar a mais pessoas. E mais pessoas podem fazer essa reflexão. Né? Eu estou velhinho, já estou ficando velhinho já. Daqui a pouco já vou estar passando bastão. Nós não vamos durar para sempre. Mas uma das coisas mais interessantes da internet é que o que a gente grava e que a gente publica fica para sempre. Né? Quem sabe no futuro, daqui a uns 150 anos, alguém olhando para esses vídeos fala assim, meu Deus, que sociedade horrorosa eles viviam. Né? Hoje em dia nada disso existe, nada disso tem. Pode ser, a gente não pode perder a esperança de sonhar. Né? Eu acho que é isso mesmo, Rodrigo. E eu imaginei que essa live não fosse dar tanto público como acontece em lives mais curiosas, quando a gente fala, por exemplo, da vida sexual dos imperadores romanos, que foi a primeira. Que é bem mais legal, né? Bem mais dinâmica, né? Até mais engraçada, né?
mas hoje foi a primeira vez que a quantidade de pessoas se manteve estável. Entrando, saindo, né, mas eu verificando aqui, do início ao fim, nós tivemos pelo menos 20 pessoas simultaneamente. Ah, que bom. Isso mostra que o assunto é importante, que o assunto e as pessoas têm interesse em saber. Né? Não que a gente esteja aqui para ensinar, porque a gente não está aqui para ensinar, a gente está, como eu sempre digo, batendo um papo. Eu mais ouvindo e atropelando. Eu gostei muito, sim, do que aconteceu essa semana, né? Então a gente começou a postar, as pessoas começaram a repostar, né? Então eu conversei com a Daniela, conversei com a Márcia, conversei com a Cristina, com a sala toda eu conversei, com a sala toda da Cristina, né? Que é a minha sala de quarta-feira, sobre o que ia acontecer com a Isabela, né? Foram pessoas que estavam com problema a respeito do entendimento, principalmente da questão do envolvimento da igreja no começo da questão da escravidão. Né? E a Márcia repostou, eu vi que o Riquelme repostou, um amigo meu, Sérgio, com quem eu não conversava há muitos anos, professor da UFMG, professor de Direito Penal e Processo Penal da UFMG, um amigo queridíssimo, um dos maiores especialistas que nós temos no Brasil sobre processo penal, principalmente sobre o processo da Inquisição. Né? Uma cabeça super necessário. Mencionou lá no Facebook que queria ver a nossa live, né? Sim, perguntou como fazer. O professor Bucô, que foi meu professor, foi meu diretor. Né? O próprio Laurentino Gomes, que respondeu os nossos posts. Né? Então, essa facilidade que a internet tem, né, de conectar todo mundo, pessoas que não se veem há muito tempo, é muito interessante isso. Sim. E eu agradeço demais essa oportunidade que você nos concede de estar conversando, na verdade expondo o que a gente já sempre fala por telefone, e desde que começamos a ter amizade há alguns anos atrás, muitos anos atrás. E eu quero saber se você concorda, na próxima live, daqui 15 dias, a gente tratar da escravidão nos tempos atuais. Né? Eu estava lendo um texto recente, e nesse texto estava mencionando que hoje nós temos mais escravos, ou pessoas em situação análoga a escravos, né? Do que quando a gente estava tratando da escravidão negra, por exemplo, né? Estimam-se em torno hoje aí eu vou chutar aí 4 a 5 milhões de situações, pessoas vivendo em situação análoga à escravidão. O que é quase 5 vezes o número de escravos que a Lei Áurea libertou, né? Você vê como as coisas são. E a motivação... Não, claro, eu topo conversar sobre isso, com certeza. E pedir para os alunos, né, que estão ouvindo a gente, sugerirem novos temas também, né? Sim. Porque eu acho que a gente falou um pouco da questão da estrutura, do racismo e tal. A gente pode voltar na próxima a falar Sim. sobre isso. Ou temas correlatos, mas também não esquecer que a gente tem um repertório também diferente de coisas, né? Um aluno uma vez falou assim: professor, por que o senhor não faz uma live sobre liturgia jurídica? Não é uma coisa que a gente pode... Eu nunca imaginei pensando nisso, né? Sobre comportamento e tal, vestes e pronomes de tratamento. Você que esses dias aí fez uma sustentação oral no TJMG deve estar feliz da vida com a experiência. É nervoso. A gente treina na base. Os tribunais dão medo. Diverte estar lá. Isso aí. É um assunto bacana. Eu sugeri essa questão da escravidão nos dias atuais, que seria uma forma da gente fechar esse assunto. Tá. Mas eu acho que a gente está aberto então sempre. A gente põe escravidão parte 3. A parte 3 né? A gente fez encerra. Parte 1, parte 2, parte 3. Mas se aparecer algum assunto nesse meio tempo,
sobre qualquer assunto, mas uma coisa que esteja discutindo na sociedade, né, a gente também pode trazer, não tem problema nenhum. Menos sobre o Lázaro, né? Não, aí por favor, né? Sobre os millennials, sobre os cringes. Essas coisas eu ia são falar chatas. a palavra agora. Eu não sei nem o que é cringe. Não sei nem se como é cringe. Cringe. Eu acho que é cringe, não sei. Eu sei que não pode. Eu dou risada com kkkk ainda. Eu acho que eu não tô... Você não pode ficar com kkk, não. Porque kkk faz referência a Ku Klux Klan, que foi o racismo dos Estados Unidos. Aí dá problema. Mas também não pode mandar aquele emoji dando risadinha. Eu chamava emoji até esse dia atrás de emoticon. Agora, sei lá como é que era na época do MSN. Então, assim, denota um pouco a E do a Ice idade. Key, lembra do Ice Key? Nós estamos ficando clássicos demais. Clássicos demais. Bastante. Estão falando que você é vintage aqui, né? Sou velhinho, você mas estou na moda, tá na moda, Velho é trapo, o senhor está cada vez mais experiente. Deve ser Tânia ou Thalita, não sei, que não, só tem Tá Fernandes. Thaís, minha aluna querida de segunda-feira. Ótimo. Então, Rodrigo, eu agradeço a presença de todo mundo, agradeço você, mais uma vez, ter disposto o tempo, mesmo estando aí agradeço, João. Gripado, tomando, que nem você disse, 200 remédios. A cloroquina está aqui. Eu não vou mostrar. Eu não vou mostrar isso aqui, tá? Ontem o Vanderlei me ligou e eu estava tomando um remédio. Aí eu falei, espera aí que eu estou tomando um remédio. Aí eu falei, você está tomando cloroquina? Eu falei, não, estou tomando um antigripal aqui, porque está difícil de levar. Tá, joia. Então, eu agradeço a todo mundo. Daqui 15 dias 14 dias, né? 2 semanas estarei